lá, gente. Mais uma questãozinha, Enem 2024, segunda aplicação. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar, que vocês estão aqui no Explica aí com o professor Gabriel Machado. Bora lá? Aquecedores elétricos utilizam resistência de fio, suportando uma corrente máxima dimensionada pelo fabricante. O dimensionamento original do circuito elétrico de um aquecedor, esquematizado na figura, foi utilizado para provocar a elevação de temperatura em um volume de água durante um determinado intervalo de tempo. Caso se pretenda utilizar uma tensão de 250 volts, o circuito precisará ser redimensionado para garantir o correto funcionamento do aquecedor. A corrente deve ser mantida, considerando-se o aquecimento do mesmo volume de água à mesma temperatura durante o mesmo intervalo de tempo. Nesse redimensionamento, deve-se acrescentar ao circuito um resistor de... E aí? O que é que está acontecendo aqui, hein? Pelo amor de Deus. A gente vê e a gente fica batido, né? O que está acontecendo aqui para isso aqui está acontecendo? Então vamos por partes. Vamos com calma. Isso daqui é o original. Isso daqui foi o que a questão colocou para mim, que é o original que tinha lá. Ele me deu corrente e me deu resistência. A voltagem eu consegui encontrar, né? Como? Utilizando a primeira lei de Ohm. O que foi que Ohm fez? Ele estava estudando lá os resistores e ele percebeu que sempre essa relação era válida. Sempre a DDP de um pedaço do circuito ou do circuito inteiro era igual ao produto da resistência pela corrente. Ele percebeu que isso é sempre verdadeiro. Então, se você tem qualquer um dos dois aí, você consegue encontrar o terceiro. Como na questão aqui, ó. Ele me deu a resistência e a corrente. Eu consigo encontrar qual é a voltagem. Vamos ver qual é, ó. U é R, I. Então, U é R, 40, vezes I, que é 4. 160 volts. Pronto. É isso daí. Agora, ele não quer usar isso daí necessariamente. Ele quer dificultar a nossa vida. Por que ele quer dificultar a nossa vida? Porque ele quer agora usar uma tensão de 250 volts. E aí o que é que vai mudar no sistema? Vai mudar que eu vou ter que colocar uma coisinha aí para equilibrar. Aí eu já olho as alternativas aí, ele coloca em série, coloca em paralelo. O que é isso aí? Isso aí é o que a gente chama de associação de resistores. Quando a gente junta dois resistores, quando a gente associa eles, a gente pode associar de duas formas. A primeira é em série. Quando a gente associa dois resistores em série, ou mais, colocar aqui R1, R2, R3. Quando a gente associa eles em série, vai acontecer uma coisa interessante daqui. A corrente que passa por todos eles é igual. Não vai mudar. A corrente é constante. Se a corrente é constante, alguma coisa tem que se dividir, né? Quem é que se divide? A DDP se divide. Professor, tem um jeito fácil de descobrir se está em série? Tem. Vou olhar quantos contatos um resistor tem com o outro, ó. R2 só encosta em R3 em um lugar. Então ele está em série. Bem tranquilinho, sem pensar duas vezes. A outra forma de associação é em paralelo. Em paralelo é igualzinho o nome diz. R1, R2, R3. Nesse caso, acontece o contrário. Nesse caso, a corrente se divide
E a DDP é constante. Então, a DDP que passa em todos eles é igual. Professor, tem mais coisas da associação de resistores para a gente? Mais uma coisinha só. Para resistores em série, a gente calcula a resistência equivalente somando todas elas. Bem facinho. Para em paralelo, a gente entrambelha um pouquinho. A gente tem essa equação aqui, ó. Linda. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E aí vai. Para facilitar a vida, o que é que a gente faz? A gente faz de 2 em 2. Quando vai de 2 em 2, a gente consegue fazer isso daqui, ó. Resistência equivalente é o produto pela soma. E melhor ainda, a gente consegue simplificar mais ainda. Se R1 for igual a R2, a gente já disse que a resistência equivalente é a metade de uma delas. Bem tranquilinho. Vamos voltar para a questão agora, ó. Ele diz que vai usar 250 volts, só que ele ainda quer manter a corrente que estava nele. Ele quer que mantenha a corrente, ó. Cadê onde é que ele diz? A corrente deve ser mantida. Então, vou ter que colocar alguma coisa aí na jogada para aumentar. Se eu quero manter a corrente e a mesma corrente que passar por ele tem que continuar passando, vou pensar em qual associação? Vou pensar em associação em série. Precisava saber isso, professor? Não precisava. Vamos ver como? Eu sei que no circuito novo, a corrente que precisa passar é de 4 amperes, porque ele já pediu aqui na questão. E ele também já me disse na questão que a DDP que vai passar é de 250 volts. E aí agora, o que é que eu faço? Jogo na primeira lei de Ohm. Bem tranquilinho, bem simplesinho. U, R, I. Quem é minha DDP? 250. R eu quero descobrir. E o I, 4 amperes. Quem é esse R que eu vou descobrir aqui? É a resistência equivalente. Vamos lá. A resistência equivalente é 250 dividido por 4. 250 dividido por 4. 25 dividido por 4 vai dar por 6. 24. Desce 1, 0. Desce o 0. 10 dividido por 4 dá por 2. Vai dar 8. Aqui vai sobrar 2. Vírgula, desce outro 0. 5 agora vai dar 20. Vai fechar a conta. Então, essa resistência equivalente aqui é de 62,5 ohms. Beleza, professor. Você disse que eu não precisava saber se estava em série ou se estava em paralelo, né? Para conseguir resolver essa questão. E agora o que é que eu faço? Eu sei que a resistência equivalente é esse daí. Outro detalhe muito importante que facilita muito a nossa vida quando a gente vai resolver é lembrar que resistência em série, associar em série, eu aumento a resistência. E que eu associar em paralelo, eu vou fazer o contrário. Eu diminuo a resistência. Vamos ver o que aconteceu, ó. No começo era de 40 ohms e aumentou para 62,5 ohms. Está acontecendo uma associação em série. Já anulo essa, já anulo essa, já anulo essa. Bem rapidão já faço isso. Ó que massa, né? E agora, como é que eu sei? Eu sei que está em série, eu sei que a resistência equivalente é a soma deles. Então vamos fazer isso, ó. Resistência equivalente R1 mais R2. Quem é equivalente? 62,5. R1 vou dizer que é esse daqui que já tinha, de 40, mais R2 que eu quero descobrir. R2 vai ser 62,5 menos 40. Então vamos lá, subtração. 5 menos 0, 5.
2 menos 0, 2, a vírgula. 6 menos 4, 2. Esse resistor que eu coloquei aqui é um resistor de 22,5 ohms. Gabarito letra B. Questão tranquila, gente. Questão bem facinha para vocês. Tenho certeza para vocês mais fácil ainda. É só vocês lembrarem dos detalhes. Não preciso lembrar tudo de cara, mas eu lembrando já facilita muito a minha vida. Só lembrar que em série aumenta a resistência, em paralelo diminui, já resolvia quase a questão inteira. Aí vocês juntam os detalhes que tem aqui com os outros, que a questão deu, e para vocês é tranquilíssimo, que vocês estão aqui na Explicar aí com o professor Gabriel Machado, não é verdade? Tchau, tchau!